Bom dia, gente. Vamos lá para a aula de hoje? Por que mesmo? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias e você tem que acreditar que ela realmente vai acontecer. Por quê? Porque vocês são seres humanos únicos, viu? E eu tô morrendo de saudade de vocês. Doida para pegar aquele microfone, entrar com aquele glamour e perturbar a vida de vocês, sabe? Então, é desse jeito que eu tô. Já já acredito que nós vamos conseguir nos ver, tá bom? Então, bora para aula, né? E vamos estar com sede de aprendizado, certo? Vem comigo! Bom, vamos lá. Agora nessa aula nós vamos falar dos hidrocarbonetos de cadeia fechada, tá? Essa cadeia pode ser fechada somente, ou ela pode ser o quê? Mista, tudo bem? Pode ser só na forma de um ciclo ou mista, tranquilo? E lembrando que os hidrocarbonetos são compostos de cadeia que são somente hidrogênios e carbonos. Tá, agora o que é? Eu vou falar do ciclano e do cicleno. Lembrando que AN são apenas de ligações simples. Uma cadeia fechada de ligação simples. Tranquilo, né? E o EN é uma cadeia fechada também, é um ciclo de ligação com carbono de ligação dupla. Aqui é a fórmula geral. Lembra? Eu já falei dos de cadeia aberta e vai se repetir a fórmula geral para os de cadeia fechada, tudo bem? Só que ó, os ciclanos vai ser agora para eu descobrir, para eu não ter que ficar contando esses números, eu vou colocar CnH2n, porque agora eu vou fechar esta cadeia carbônica, tá? Então, a regra geral para nomenclatura, você tem que lembrar que eu vou sempre priorizar a regra dos menores números. Quanto menor número, certo? É o que eu vou trabalhar com esta numeração dos carbonos. Lembrando que isso é para ramificação, tá? Então, quando eu vou colocar uma ramificação nessa cadeia de ciclano aqui, por exemplo, eu vou lembrar que essa regra dos menores números vai ser para o quê? Para os carbonos da ramificação. Como ele é ciclano, quem vai mandar nessa nomenclatura é quem? É a ramificação, diferente dos alcenos, que quem é que comanda, quem vai começar a numeração é através de quem que dá ordem nisso, é a dupla ligação, no caso dos alcenos, certo? Entenderam isso que eu falei? Então eu vou repetir. Olha aqui. A numeração para os ciclanos, eu vou priorizar. Se ele não tem substituinte nele, ó, igual esse aqui. Se ele não tem substituinte, eu posso começar por qualquer um desses. Tranquilo? Posso começar por aqui, por aqui, por aqui, porque não tem prioridade. Agora, se eu tiver um substituinte aqui, por exemplo, obrigatoriamente, a minha regra de nomenclatura vai priorizar o menor número dessa ramificação. Então, eu vou aqui começar com o número 1, tá? Caso eu tivesse um substituinte. Se eu tiver dois substituintes no mesmo carbono, tranquilo, eu só repito ele na nomenclatura. Por isso vai ficar 1,1-dimetil, porque eu tenho dois radicais de metil no carbono 1. É igualzinho para a nomenclatura de cadeia aberta. Tranquilo? Então, agora só que eu vou botar sempre na frente do nome principal a palavra ciclo. Só isso. Então, para a regra de nomenclatura, não esqueça quando a cadeia carbônica é ramificada. Quem manda é a ramificação nos
ciclanos, tá? Ou chamados cicloalcanos. É uma cadeia fechada só de carbonos saturados. Só ligação simples. Aí eu botei uma TAR tranquila aí, o AN porque é ligação simples e o O porque é um hidrocarboneto, certo? E o prefixo continua sendo a quantidade de carbono que tem nesse ciclo, nessa cadeia, tá? Então vai, eu coloquei aqui só para vocês não esquecerem como que faz o cálculo aqui, para não ter que ficar contando esse tanto de carbono. Essa cadeia é pequena, então é tranquilo. Mas vamos lá, jogar na regra. CnH2n, eu tenho um ciclo butano. Então, eu tenho uma cadeia fechada com 4 carbonos. Fechado aí? Tá. Qual é a minha fórmula geral aqui? Qual que é a minha fórmula molecular? Bem tranquilo de fazer, né? Até de contar, é rápido. Quantos carbonos eu tenho? 4C4, H quantos? 2 vezes 4. 2 vezes 4. Nossa Senhora, esse número aqui, meu pai. 2 vezes 4, então eu vou pôr o total aqui. 2 vezes 4 vai dar 8. Tranquilo? Então, a minha fórmula geral aqui seria C4H8. Então, se eu for conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, C4H8. Vamos ver se vai servir para o ciclo pentano. C5H quantos? 2 vezes 5. C5H10. Pronto. Em cada um carbono aqui eu tenho 2 hidrogênios. 2, 4, 6, 8, 10. Certo? Então, beleza. Agora, na minha ramificação, também não vai mudar em nada. Você vai pegar, contar a quantidade de carbonos que tem nessa cadeia aqui, ó, fechada, nesse ciclo, porque isso aqui é uma cadeia mista, né? Tem radical e lembra que a nomenclatura começa pelo menor número. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo. Eu só tenho um ponto com radical. Então, a minha fórmula geral vai ser C 6, 7, 8. C8, H. Agora, meu filho, você só dobra a quantidade de carbono. Só isso. Que no caso aqui vai dar 16 hidrogênios. Ok? Tranquilo, né? Aqui é a mesma coisa. Eu já tenho 6 do ciclo hexano aqui. E vou ter mais 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho C10. E quantos Hs eu vou ter? O dobro. Então, vai ser H20. C10, H20. Porque 2 vezes 10 é 20, né? Tá bom? Se você for contar, vai bater certinho. 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Pronto, bateu. Então, você não precisa mais perder tempo. Você já vai direto na fórmula para achar a fórmula molecular dele. Lembrando que isso é a fórmula geral, né? A mínima aqui ele é divisível por 2. Então, a fórmula mínima seria C5H10, tá? Se pedir a fórmula mínima. Aqui também é divisível por 2. Aqui também e aqui não, tá? Mas ele é divisível por quanto? Ele é divisível por alguma coisa, gente? Pensa bem. Por 2 não é, né, gente? Mas ele é divisível por quanto? Pelo 5. Então, qual que é a fórmula mínima dele? C1, que eu não preciso pôr, H2.
certo? Então, eu sei que isso aqui vai ser uma fórmula mínima, porque eu não tenho condições de montar uma cadeia com um carbono e 2 hidrogênios. Então, eu já vou te mostrar que isso aí vai ser a fórmula mínima, tá? E aí você já vai saber que ele foi que ele foi dividido por 5, tá bom? Fiquem atentos para um detalhe, ó. Toda vez que a cadeia carbônica tiver substituintes diferentes, vocês se atentem para o seguinte, ó. O carbono desse ciclo, quando esses substituintes forem diferentes, você vai numerar essa cadeia de acordo com a ordem alfabética desses substituintes, tá? É importante para você perceber isso e obedecer sempre a regra dos menores números, tá? Sempre a regra da numeração nos carbonos da ramificação. Então, é um ciclo, né? Um ciclo de cadeia fechada, porém ele é de ligações simples. Então, o que você vai ter que perceber é que quem vai mandar aqui são os radicais. Porém, olha esse detalhe. Eu deixei as tarjas aqui para você completar lá no seu caderno, botando essa cadeia com esse nome, tá? Então, eu vou dar uma dica. Você vai colocar ele em ordem o quê? Alfabética, né? Então, quem que tá aqui? Quem que tá aqui? Quem que tá aqui, gente? Met, et. Então, aqui não vai ser um etil? Então, ele vai vir primeiro. Então, a numeração dessa cadeia começa aqui. Porque eu tenho que obedecer a regra dos menores números. E no ciclo alcano, quem manda é a ramificação. E se elas são diferentes, eu vou colocar a nomenclatura, a numeração de acordo com aquele que tem a ordem alfabética é primeiro, tá? Obedecendo essa ordem alfabética. Tranquilo? Aqui desse outro lado aqui, ó, lembra que quando eu tenho uma situação que eu tenho mais de um substituinte no mesmo carbono, sempre é ele que manda a numeração, tá? Se eu tivesse outro aqui, ó, outro aqui, quem ia mandar? Esse que tem 2 substituintes no mesmo carbono. Tá joia? Então tá, pensa nesses detalhes. Lembrando aqui agora que os ciclenos, não tem dúvida, né, gente? Quem manda é a ligação dupla, tá? Na nomenclatura dessa regra geral aqui. Lembrando que o ciclo tem que estar na frente, prefixo é a quantidade de carbono, o en é a ligação dupla e o O é o hidrocarboneto. Tranquilo, tá? Então aí, ó, o nome, eu vou sempre começar pela dupla, então aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, 3, 4. Opa, como eu tenho 2 substituintes, eu vou por esse caminho porque eles têm esse carbono 4 tem a maior quantidade de substituintes, tá? E aí vem o 5 e o 6. Então, na hora de escrever, a nomenclatura, a regra continua a mesma. Primeiro vem a ordem alfabética, tá? O etil aqui nesse caso. Aí depois 4,4 dimetil, porque tem 2 metil, radicais metil aqui, ó. Metil, metil. E o ciclo na frente, hexeno, porque eu tenho uma dupla ligação entre 1 e o 2. Lembrando que sempre você tem que obedecer a regra dos menores números. Eu não preciso pôr um 1 aqui na frente, porque ele começou nele, tá? E o hexeno, como ele é com H, eu posso colocar o H aqui e colocar um tracinho tirando o ciclo, tá? Colocando ciclo, tracinho, aí hexeno se eu quiser escrever com H. Mas eu posso escrever das duas maneiras, tá bom? Só para vocês saberem caso venha de uma forma ou de outra. Então, aqui, ó, a fórmula geral, eu vou usar o CnH2n menos 2. Tudo bem? Vou fazer só um aqui, vocês façam os outros para treino, tá? Então, aqui tem 1, 2, 3. Então, vai ficar C3, H quanto?
Quantos Hs eu tenho aqui? Quantos Hs eu vou ter? Se eu tenho 3 carbonos, 3 vezes 2, 6, menos 2 vai dar 4. Então, C3H4. Vamos conferir? Aqui eu tenho já 1, 2, 3, mais 1, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui já tenho 3 mais 1, 4. Então, 1, 2, 3, 4 no total. Conferido, certo? Não esqueça quando ele colocar assim, ó, meus amores. É que ele está querendo uma pegadinha aqui. Lembra que esse é um radical etil, ó. Etil, porque tem 2 carbonos, tá? Tudo bem? Fiquem atentos a isso. Agora nós vamos falar dos hidrocarbonetos aromáticos, tá? O queridinho de todos é o anel benzeno, tá? Que é nada mais, nada menos que o benzeno, que tem essa fórmula molecular, certo? E ele pode ser visto dessas 3 maneiras aqui. Ele pode ser representado, tá? Lembrando que ele é ressonante, ó. Essas duplas ligações aqui, elas não param, elas estão sempre toda hora mudando de lugar, certo? Por isso ele chama ressonante. Mas nós vamos estudar mais aprofundado isso aí, tá? E eles também podem ser conhecidos como mononuclear, porque eles só têm um núcleo aromático, ou polinucleares com vários núcleos aromáticos, tá? Tranquilo, né? Lembraram desse detalhe? E pode ter também no anel aromático substituintes, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho sobre esses substituintes agora na hora da regra de nomenclatura. Vamos lá? Falando agora da regra de nomenclatura dos aromáticos, vocês têm que pensar no seguinte: a numeração desses compostos, tá? Eles obedecem sempre a mesma regra do que nós acabamos de estudar dos cicloalcanos, tá? Ou dos ciclanos, tudo bem? Agora, na hora de eu escrever o nome dele, é o nome do grupo substituinte, certo? Mais benzeno. Sempre eu vou colocar, se ele tiver um substituinte que é um radical, eu vou colocar sempre o nome do substituinte primeiro, seguindo aquelas mesmas regras de ordem alfabética. Se tiver mais de um substituinte no mesmo carbono e assim vai, tá? Dos alcanos, que a gente acabou de falar. E no final, sempre a palavra benzeno. Tudo bem? Agora, ó, como destaque aqui também nas posições, tá, da nomenclatura, esses prefixos são extremamente importantes e assim notórios em vestibulares, tá? Então vocês fiquem bem atentos para esses termos aqui, ó. Posição orto, meta e para. Para você nunca errar, você pensa no seu corpo e vai pensar lá na sua cabeça. Você tem a sua orelha, depois vem sua mão e depois vem os seus pés. Então, não estou entendendo nada. Presta atenção aqui agora. Olha lá, as posições desses substituintes, tá? Ou seja, quando eu tiver 2 grupos substituintes em um anel aromático, que é um anel benzênico, eu vou ter esses nomes para destacar, tá? Posição orto, meta e para dirigente. Então, vai ser alguém que está dirigindo alguma coisa e o outro vai estar de acordo com este substituinte. Olha lá. Você vai pensar assim. O termo que eu uso quando eu vou usar orto, ele sempre vai estar no anel aromático na posição 1 e 2. Tudo bem? Então, olha lá. Ó. Esse é o dirigente. Ele é o substituinte que está me indicando aonde eu vou colocar o outro nome aqui, o outro número, perdão. Tá? Então, ele vai me indicar a posição do outro
substituinte. Vamos lá ver qual que vai ser? Deixa eu destacar aqui. Então, na posição 1 e 2, ele vai ser sempre chamado de orto. Quando esse dirigente aqui, ele sempre vai começar a nomear a cadeia. Aí eu vou pular um e vou para o próximo. Então, ele vai ser do tipo quê? Meta dirigente, tá? Meta dirigente. Aí, se eu tiver posicionado estes números na posição para, eles vão estar esses carbonos no carbono 1 e no carbono 4, tá? Então, observe o seguinte, ó. É a posição desses grupos substituintes. No anel aromático, eu tenho 3 nomes, eu uso 3 termos diferentes. Orto, isso você destaca bem, coloca bem destacado nos seus estudos, tá? Então, presta atenção. Os termos são orto, meta e para. Mas eu vou ter sempre um substituinte posicionado no carbono 1 e os outros vão estar no orto, sempre em seguida, que é no carbono 2. A posição meta vai pular 1 e vai para o próximo, que é o carbono 1 e 3. E a posição para vai estar sempre os grupos substituintes. Um no carbono 1 e o outro no carbono 4. Então, sua orelha, suas mãos e seus pés ou suas pernas, para você gravar melhor, tá? Então, posição orto, meta e para. Eles são importantíssimos. E para dar um nome, sempre o nome do substituinte, ou seja, não são 2 metils? Em todos eles não tem metil? Só que um está na posição 1 e 2, dimetil, né? Benzeno. E o outro, que é o meta, está na posição 1 e 4, esse substituinte, mas eu tenho 2, então dimetil benzeno. E o outro vai estar na posição para, nos números de que carbonos 1 e 4. Então, o para ele é sempre oposto ao dirigente, ao que começa a numerar a cadeia. Tá joia? Então, nós vamos ficar por aqui nessa aula. Agora, na aula seguinte, eu vou continuar, vou trazer um exercício para nós treinarmos, tá? E aqui tem alguns exemplos, ó. Lembrando que a nomenclatura dos compostos aromáticos obedece à regra lá dos cicloalcanos. Tá vendo, ó? Eu tenho 2 substituintes diferentes. Quando eu tenho iguais, eu faço isso, na posição orta, meta e para, tá? Agora, quando eu tenho diferente, eu vou aonde? Na ordem alfabética, começar a numerar essa cadeia, tá bom? Então, ordem alfabética sempre, igual os alcanos, cicloalcanos, tá? E aqui também, ó, ordem alfabética, tá vendo? Isopropil vem antes do metil, tá joia? Então, vamos exercitar na próxima aula. E fiquem com a sua tarefa, tá bom? Vamos lá, gente, só para vocês organizarem, tá? Eu deixei essa parte aqui da tarefa. Então, marca aí. Na 7ª aula nossa, tá? Vocês vão fazer essa tarefa no caderno, vão nomear as estruturas e colocar a fórmula molecular só da letra A e da letra B, tá? Nesse aqui do número 1. A número 2, vocês também vão escrever isso no caderno, só que agora eu quero a estrutura desse hidrocarboneto, tá? Além disso, eu quero a fórmula molecular das letras A e B. Então, aqui você tinha as estruturas e colocou o nome, e aqui agora você tem o nome e vai colocar as estruturas, tudo bem? Atentem para a data, para me enviar no dia 12. E lembrete que eu vou listar todas as tarefas na volta das aulas presenciais, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.